Make my body go. Make our bodies higher and higher and higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Queridos, então vamos continuar o nosso assunto, porque na aula passada nós terminamos máquinas simples, né? E falamos aí um pouquinho sobre roda e eixo, princípio da alavanca, falamos sobre polia, planos inclinados, né? E agora nós vamos sair desse assunto e entrar no outro assunto chamado energia térmica. Então você vai pegar o seu livro didático, o livro novo, o livro verde, ó. Volume 3, ok? Lá do 7º ano, vai para a página 30, que é onde nós vamos começar a trabalhar. E, começando já esse assunto de energia térmica, nós temos aqui ao lado duas imagens, né, de dois mapas. Então, esses mapas, eles querem nos contar alguma coisa, esses mapas, né? Eles estão informando alguma coisa. E você consegue perceber o que é que ele está querendo nos informar? Pensa bem aí. Bem, esses mapas, eles são muito comuns no nosso dia a dia. Você pode ver nos jornais, né, televisivos, em revistas, nos aplicativos de celular. E eles estão justamente informando sobre a previsão da temperatura nas diversas cidades do Brasil. Então, aqui em cima você tem a máxima de segunda-feira e a mínima de segunda-feira. Então, fala aí dessa previsão da temperatura para as cidades do Brasil, ok? Então, você já deve ter visto, né, em algum momento um mapa como esse, né, informando aí a temperatura. Qual é a grandeza física que está sendo mostrada nas imagens? A temperatura, né, queridos? Então, você está vendo aí 35, 34, 39 graus. Eu tô olhando aqui nas máximas, tá? Nas mínimas, 12, 14. E aí, gente, para cada região, né, vai haver aí uma previsão dessa temperatura, ok? Vamos lá. Passando um pouquinho, então, a gente vai começar a trabalhar dois conceitos diferentes, né? Temperatura e calor. E para a gente poder abordar esse assunto, tem aí uma música que no Rio de Janeiro, né, muitas pessoas cantam, né, porque fala justamente aí do verão do Rio de Janeiro. Então diz assim, ó: Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente, do melhor e do pior do Brasil, cidade sangue quente. Então, na verdade, nas ciências é comum nós medirmos e compararmos algumas variáveis, como é o caso da temperatura, né? E a chamarmos de grandezas físicas. Essa música ela está falando justamente da temperatura, né? A letra da música, ela não deixa muito explícita qual é a unidade, né, dessa temperatura que está sendo falada, cantada, enfim, né, dessa temperatura. Mas nós sabemos que aqui no Brasil nós utilizamos uma escala termométrica, né? Existe mais de uma, a gente vai conhecer mais lá para frente, ok? Então, nós utilizamos a escala termométrica Celsius, a escala Celsius. Então, quando ela fala em Rio 40 graus, né, é justamente o valor da temperatura que está se fazendo ali no Rio de Janeiro no período ali do verão, ok? E aí é 40 o quê? 40 graus Celsius, ok? E aí você logo deve estar se imaginando mais duas palavrinhas que entram aí, que se relacionam, né? É o quente e o frio, né? Então, geralmente, quando a gente fala justamente de temperaturas elevadas ou temperaturas mais baixas, né? A gente relaciona aí o quente e o frio. Elevado está quente e o frio, né? A temperatura está
mais baixa. Então, as sensações ligadas ao frio e ao quente, elas são muito relativas, pois elas estão relacionadas às percepções sensoriais de cada indivíduo, né? E aí a gente já falou da temperatura, acabei esquecendo de passar os slides, né? Que a música estava falando da temperatura, ok? Sendo assim, essa questão sensorial, essa noção, essa sensação térmica, ela está muito voltada aí por percepções sensoriais de cada indivíduo. Então, logo, eu não posso aferir, eu não posso, na verdade, medir a minha temperatura utilizando a minha sensação térmica. Por quê? Porque ela não é um método 100% confiável, né? Então, por exemplo, quando alguém vai pegar numa criança, mas uma criança está com febre, né? Está com a temperatura elevada e alguém põe a mão na testa dela, ela pode até dizer, olha, realmente você está mais quente, né? Eu acredito que você esteja com febre, mas pelo toque da mão aqui na testa ou no braço, ela não tem condições de dizer quantos graus aquela criança, aquela pessoa está, né? Então, a nossa sensação térmica, ela é muito, como é que eu posso dizer para você? Ela não é confiável, né? Por quê? Porque depende muito da sensibilidade de cada pessoa, depende muito do vento naquele momento, da incidência direta ou indireta do sol, da umidade do ar. Por isso que nós não podemos levar em consideração 100% aí essa nossa sensação térmica, ok? Para isso, nós temos então um aparelho que é maravilhoso, que é o termômetro. Então, quando nós desejamos saber a temperatura de um corpo, de uma substância, né? A temperatura, por exemplo, não sei se vocês fazem isso na casa de vocês, mas existem receitas, por exemplo, você vai, como é que eu posso dizer, o chocolate, você vai derreter o chocolate, tem uma técnica que se chama temperagem, né, para você poder derreter esse chocolate da forma mais correta possível, e aí você tem o ponto ideal, né, e você coloca ali o termômetro culinário, né? Não é qualquer termômetro, tá, gente? É o termômetro culinário e ele vai realmente te dizer se tá no ponto ideal e tudo mais para você continuar mexendo ali naquele chocolate. É isso que eu tô querendo dizer. Ok? Então o termômetro, ele vem justamente não apenas para dizer se você está com febre, se sua temperatura está mais baixa, enfim, mas também para outros tipos de situações, outras substâncias, ok? Então o termômetro vem justamente para fazer essa medição. E aqui na página, só um minuto, na página 33 tem o Saiba Mais, né? Eu até coloquei aqui para vocês, para falar um pouquinho mais sobre o termômetro. Então o termômetro, os mais comuns, né, são os que funcionam como uma coluna de líquido, normalmente o mercúrio ou o álcool. Quando o termômetro é colocado em contato com o objeto mais quente, o que acontece com ele? Por que a gente vê ele subindo ali naquela coluna, né? Porque ele se expande, ele se aquece e ele aumenta de tamanho e passa a ocupar justamente isso aqui, ó, essa coluna. Então, tocou aqui, ó, tocou, né? Percebeu que a temperatura está alta, está elevada. O que acontece aqui? O líquido que está aqui, geralmente mercúrio e álcool, ele se expande e ele vai ocupando esse espaço aqui e vai nos dizendo, né, a medição dessa temperatura, ok? E a mesma coisa acontece com o contrário, né? A temperatura é mais baixa, então a tendência é que ele vá diminuindo aí, então, essa coluna, ok? Esse fenômeno que possibilita a leitura da temperatura em termômetros de coluna líquida se chama dilatação. A dilatação é a variação no volume dos corpos
quando há variação na temperatura. Então, ele se expande, ele dilata e ele então vai ocupando todo esse espaço, ok? Vamos lá, queridos. Então, a gente vai descobrir, né, que temperatura e calor são conceitos completamente diferentes, ok? E aqui a gente tem, né, um esboço, mais ou menos, sobre esses dois conceitos. O que seria, então, temperatura? Temperatura é conhecida como grau médio de agitação das moléculas, tá? Que compõem a matéria. Então, olhem aqui do lado, ó. Quanto mais agitadas, aqui, ó, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser a sua temperatura. Quanto menos agitadas estiverem suas moléculas, menor vai ser a sua temperatura, ok? Um outro conceito importante que eu acabei de falar para vocês é o calor. O que é calor? É a mesma coisa que temperatura? Não. Calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com diferentes temperaturas. Corpos de maior temperatura transferem normalmente energia térmica para corpos de menor temperatura. Então, quando a gente tem ali algo que está muito quente, que encosta, vamos dizer assim, algo que está muito quente, que encosta em algo que não está tão quente assim, a temperatura está mais baixa, qual é o que acontece? Acontece a transferência de calor de um corpo para outro, e o calor, ele está sempre ali em movimento, né? Ele sempre está, ou ele está sendo compartilhado, né? Está sendo passado, né? Para um outro corpo, ou está sendo, o corpo está recebendo esse calor. Então, na verdade, ele vive ali nessa transferência de energia. O que é o calor? É transferência de energia térmica. Ele passa de um corpo para outro. Então, meus queridos, temperatura e calor não é a mesma coisa, são coisas diferentes. São conceitos que se relacionam, porém têm significados bem diferentes. O que é a temperatura? É a propriedade de cada corpo relacionada com a agitação das moléculas. E o calor? É uma energia que não está em nenhum corpo, mas está passando espontaneamente de um corpo que tem uma temperatura maior para um outro corpo que tem uma temperatura menor, ok? Então, temperatura e calor não são a mesma coisa, tá? E equilíbrio térmico, né? Então, olha lá, o calor ele está em transição, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, sobre o calor. É importante compreender que a temperatura e calor são grandezas que expressam características muito diferentes, mas que elas se relacionam, como eu falei anteriormente. Então, quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, olha bem aqui, ó, temperaturas diferentes, eu tenho T1 e T2. Vamos dizer que T1 aqui, ó, está com uma temperatura elevada e aqui está com uma temperatura mais baixa. Vamos imaginar que esses dois corpos, né, com temperaturas diferentes, eles são colocados juntos. O que vai acontecer com isso? Com o passar do tempo, se o sistema estiver isolado e não receber ou perder calor de outras fontes, as temperaturas elas vão se igualar. Nesse momento, nós vamos dizer que eles estão em equilíbrio térmico, ok? Então, olha lá, o calor, né, que estava num determinado corpo, aquele objeto que estava com uma temperatura alta, elevada, né, o grau de molécula ali, de agitação da molécula estava, né, altíssimo, ele acabou transferindo o calor, né, para aquele outro corpo, onde a sua temperatura estava
mais baixa e chega num patamar que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando os dois, deixa eu voltar, é quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, ok? Bem, espontaneamente há a transferência do calor do corpo de maior temperatura para aquele de menor temperatura. Então vamos lá. Um exemplo é quando a gente tem um copo de suco, né, com suco, e a gente coloca gelo. O que vai acontecer ali? O gelo ele vai receber calor do suco e ele vai derreter. Logo, o suco vai perder calor, vai diminuir a sua temperatura e as trocas de calor se encerram quando a temperatura dos dois corpos, né, ficam iguais. Outra coisa, um outro exemplo, do café com leite, né? Então você tá ali, pegou aquele café super quente e vai colocar um leite líquido, né? E o leite, geralmente a temperatura do leite líquido tá mais baixa. E aí quando você faz essa junção, você percebe que o café ele nem ficou tão quente como estava antes, nem ficou tão frio como estava antes, acabou ficando morno. Houve ali um equilíbrio, né, das temperaturas, ok? É só, na verdade, é um exemplo bem grosseiro, só para a gente tentar imaginar aí esse equilíbrio térmico, ok? Vamos lá, no livro de vocês, deixa eu ver a página. Página 34, tem uma parte lá chamada de conexões. E você está vendo essas duas figuras, né? E fala um pouquinho da termografia. O que é a termografia? É uma técnica de inspeção que tem por base a detecção da radiação infravermelha emitida pelos corpos, a qual é proporcional às suas temperaturas. Ou seja, ele vai averiguar ali nesse primeiro desenho aqui, nessa primeira imagem, quais são as partes do corpo em que a temperatura está mais elevada, né? E essa leitura que se faz ali na termografia é justamente em relação às cores. Então, quanto mais se aproximar da cor, perdão, crianças, me perdoem. Quanto mais se aproximar da cor vermelha, né? Da cor vermelha, maior será a sua temperatura, ok? Ali do ladinho, a gente também tá vendo, vamos lá, crianças, desculpem aí, tive que tirar a bolinha daqui, mas vamos lá. Na imagem ao lado, a gente também tá vendo ali o rosto, né, de uma pessoa. Uma parte tem uma coloração e a outra parte ali tem outra coloração, já indo para o vermelho, para o laranjado, né, indicando que ali naquela região a temperatura está mais elevada. Então essa termografia ela é aplicada em diversos segmentos, nas indústrias, né? Por exemplo, alguma máquina está trabalhando com grande vigor, né? Está trabalhando bastante, e aí de repente ela pode esquentar, né? A temperatura daquela máquina pode aumentar, e aí eles já conseguem perceber através desses aparelhos, né? Em relação à termografia. Mas também é utilizado na medicina, né? Como a gente está vendo aqui embaixo nessa imagem, e também na imagem de baixo não, na imagem do lado, tá? E também vocês podem até observar, por exemplo, quando a gente está vendo algum noticiário que passa à noite, geralmente no Discovery Channel, ou em outros que falam da vida selvagem, que eles vão gravar à noite, né? E eles utilizam ali também uma câmera sensível justamente ao calor, e ela consegue pegar os animais se locomovendo, caçando, se escondendo através do calor do corpo do animal também, ok? Então é muito interessante e é algo muito válido, né? Vamos lá.
Bem, o próximo momento é justamente de uma matéria, né, que saiu, foi acessada em 2018, que fala sobre a morte de uma pessoa por conta do frio, né? Eu vou ler de um outro local que aqui está muito baixinho, então eu vou ler aqui no meu livro, tá? Então, olha lá, frio intenso nesta terça-feira, isso aconteceu em 2018, foi apontado como causa da morte de um homem de 60 anos de idade em Capitã Bado, cidade paraguaia vizinha Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, a 400 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Fabriciano Flecha Rodrigues. O corpo foi encontrado no bairro San Roque. De acordo com o relatório da polícia, a causa provavelmente da morte foi hipotermia. Fabriciano morava no bairro da Primavera e foi encontrado usando apenas bermuda, camisa e camisa de manga curta. Assim como a região e boa parte do sudeste e centro-oeste do Brasil, o Paraguai enfrenta frio intenso nesta segunda-feira, segundo o órgão nacional de meteorologia. E aí continua o assunto. E aí, galera, é interessante nós falarmos, né? Ele comentou, fez menção a uma palavra chamada hipotermia, né? E a gente vai já saber o que é isso. Então vamos lá, ó. Principalmente nas regiões sul e sudeste e centro-oeste do Brasil, existe a possibilidade de pessoas morrerem de frio a cada ano. Normalmente, a nossa temperatura do corpo, gente, ela varia ali de 36 a 37 graus Celsius. E por que é importante nós termos esse controle, essa regulação da temperatura do nosso corpo? Porque essa temperatura faz com que haja um funcionamento correto, né, do nosso organismo. Entre esse funcionamento correto, a gente tem as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, o fornecimento de energia para os músculos, o próprio batimento do coração para poder bombear o sangue para todas as partes do corpo, o diafragma na promoção da respiração. Então, é esse controle, né, em relação a essa temperatura de 36 a 37 graus Celsius, ela é extremamente importante para que o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso corpo, olha, fique bacana, interessante. Quando há algum problema na nossa temperatura corporal, né, a gente vai reagir a isso, vai aparecer. Então, olha lá, quando a temperatura é muito baixa, como é o caso dessa matéria, né, o nosso corpo ele vai perder calor para o ambiente. Então, a nossa temperatura interna ela também diminui. E isso é a hipotermia que foi dita no texto, ok? Então, o que foi que aconteceu? A temperatura ambiente estava muito frio, ele não estava agasalhado da maneira adequada, não estava no local que pudesse realmente fornecer um ambiente mais agradável, né, para ele. E o que foi que aconteceu? A temperatura interna do corpo dele diminuiu tanto que ele acabou provocando a morte desse senhor, né? Então, as temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, já acontece aí os riscos de vida, né? Uma pessoa, até mesmo 10 graus Celsius, uma pessoa bem nutrida, bem agasalhada, ela pode também já estar entrando em hipotermia. Professora, quer dizer que eu tenho que estar com um agasalho completamente perfeito, bem nutrido? Nem sempre, tá, gente? Então, o frio extremo, né, a temperatura muito abaixo de 10 já é um perigo. Então, realmente, você tem que estar adequadamente vestido, protegido, né, dessa temperatura muito baixa. Se você estiver exposto, né, na rua, ou enfim, sem algum tipo de agasalho, a sua temperatura ela também vai diminuir e você corre riscos aí de vida, como aconteceu com esse morador de rua, ok?
Bem, crianças, aqui é só mais um relato, né, em relação à temperatura, não só falando da temperatura do ambiente onde nós estamos, a nossa cidade, o nosso município, né, o nosso estado, mas também falando da temperatura do nosso corpo, nossa temperatura interna, né? Então, quando a gente fala aí sobre temperatura, não fala apenas de um ponto isolado, mas sim de todas aquelas que estão associadas, ok? Deixa eu ver se tem mais algum. Exercícios. Queridos, então, vamos fazer, né, algumas atividades, vamos treinar. Era essa a palavra que eu queria falar e acabou fugindo. Vamos treinar, né, tudo aquilo que a gente viu hoje sobre temperatura e calor. Então, aqui do lado estão as páginas, né, que vocês terão que fazer, e na próxima aula a gente corrige, ok? Muito obrigada por tudo e até a próxima aula. Tenha uma semana abençoada. Tchau!